Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal. Antes de mais nada, quero agradecer à professora Ivanir por ter me convidado para fazer essa aula de automaquiagem para o dia a dia do no trabalho, né? E aproveitando para me apresentar para as meninas, os alunos em geral da estética. Eu sou a professora Dani Galvão, eu sou docente do Senac Aclimação e a minha área de atuação no Senac é manicure e pedicure, design de sobrancelhas, depilação com cera, depilação facial com linha. Porém, quando os colegas chamam, nós também damos aula de automaquiagem, spa de pés na podologia, e é um grande prazer estar aqui para trocar algumas dicas com vocês a respeito de automaquiagem, tá bom? Então, eu espero contribuir com o crescimento profissional de vocês, espero que vocês gostem do vídeo. E para as minhas alunas, para as alunas da Ivanir, quer dizer, então a gente vai se encontrar depois para fazer uma maquiagem de festa. E para você que não é minha aluna, não é aluna do Senac, pode também assistir esse vídeo, porque minhas amigas sempre pedem, né? Então, ó, aproveitem a oportunidade e assistam as minhas dicas, tá? Então, é apenas dicas para uma automaquiagem do dia a dia. Bom, então vamos lá. É um teste pra ver se o áudio vai ficar legal. E fazer um teste de luz também. Ok. Bom, então vamos lá. Eu já fiz esse lado para facilitar. No dia a dia, não é necessário fazer uma pele tão carregada, né? Até porque a gente usa máscara, e a gente usa máscara o dia inteiro, principalmente agora, nessa nossa nova fase da nossa vida, né? Então, mesmo passando uma maquiagem com uma qualidade boa que eu vou usar hoje, vocês podem perceber que as minhas efélides estão parecendo, tá? Para quem está assistindo esse vídeo não é esteticista, efélides são as sardas, né? Então, é a forma que eu gosto de utilizar uma pele mais clean, mesmo com a base, eu deixo um pouco mais suave, tá? Não tem necessidade de uma autocobertura para o dia a dia. Para quem não quiser utilizar a base, pode usar, por exemplo, um protetor solar com cor. Então, eu já fiz o meu skincare, né, diário, e já passei o protetor solar, mas quem quiser utilizar o protetor solar com cor também pode, fica bem suave a pele, fica bem bacana. Eu vou utilizar, na verdade, já até coloquei aqui um pouquinho de base, esse kabuki de topo reto, que é o que eu mais me adaptei. Eu já utilizei, ó, tô usando uma base da MAC, tá? Já utilizei com as mãos, já utilizei o língua de gato, já utilizei com a esponjinha, e o que eu mais gostei de utilizar foi o kabuki de topo reto, tá? Então, eu espalho, então, a base em toda a face. Se eu for aplicar direto, né, passar no pincel. E eu ainda não vou passar no pescoço, tá? Por que que eu gosto desse? Porque ele já vem fazendo um polimento no meu rosto. Eu estou, é claro que caprichando um pouquinho na cor aqui, para ficar mais fácil para vocês visualizarem, tá? Então aqui, ó, eu tenho bastante cabelinho na testa, então é só chegar aqui, esfumar, né? Porque a gente não esfumaça, a gente não joga fumaça no rostinho, a gente apenas esfuma. E eu vou aplicar também nas pálpebras, né? Então, quando eu quero concentrar a base, ó, eu posso vir só com batidas, depositando, realmente depositando a base, que ela vai ficar bem, com uma camada um pouco mais intensa, tá? Olha a diferença. Uma cobertura mais intensa. É claro que depois ela vai assentar e vai ficar parecida com essa cor. E no pescoço eu posso vir e esfumar, né? Pra não ficar aquela divisória aqui. Então eu esfumo o restinho que ficou aqui, não coloco mais.
E vou passar nas orelhas também, pra também não ficar aquela divisória. Só tira o excesso aqui e dá aquela esfumada. Agora, a forma que eu gosto de usar é esse aqui, ó. Eu apliquei, agora eu vou fazer um polimento, fazendo com que essa base ela fique de uma forma um pouco mais natural. Para quem usa batom, pode neutralizar a cor dos lábios também, tá? Eu não tenho muito costume de utilizar batom no dia a dia, mas para quem utiliza, precisa neutralizar a cor das pálpebras e a cor dos lábios também. Não esquecendo o cantinho do nariz, né? Porque aí o batom, na hora que você colocar o batom, ele vai aparecer a cor real na sua pele. Aí agora eu vou fazer a correção das sobrancelhas, tá? Como eu disse no começo do vídeo, no dia a dia eu não tenho costume de fazer a correção, porque vocês podem ver que eu tenho bastante pelinho, apesar de algumas falhas, essas falhas não me incomodam tanto, tá? A não ser que eu for fazer uma maquiagem elaborada pra sair e tal. Então, vocês podem pegar um pedacinho de algodão e tirar a base, o excesso de base que ficou nos pelinhos, tá? Penteei minhas sobrancelhas. E aí, eu vou pegar uma sombra própria para as sobrancelhas. Nesse caso, o ideal é que seja própria para as sobrancelhas, tá? Eu falei que eu não ia dizer marcas, mas uma marca que eu gosto de utilizar é da Max Love. Essa sombra aqui, essa sombra para sobrancelhas, ó, ela vem um primer, um iluminador e 3 cores de sombra. Essa, por exemplo, é a número 3, é a paleta número 3, que é para pele escura. Mas eu consigo utilizar em alguns outros tons de pele, tá? Então, como que eu vou fazer para utilizar esse primer? Eu vou pegar aqui a pontinha do meu dedo. Ele é cremoso, ele é uma pastinha primer mesmo, tá? Textura de creme. E vou aplicar nos pelinhos. Pode vir com uma haste flexível aqui, um pincel, algo do tipo. Ai, esse aqui é meu microfone, que tá caindo. Depois eu vou vir com um pincel que a gente chama de pincel chanfrado. Ele é próprio para sobrancelhas, ok? E aí você vai escolher o ideal para cor das suas sobrancelhas. Lembrando que a gente tem que pensar sempre na cor do cabelo, cor da minha pele e a cor dos pelinhos. Então, às vezes, eu teve uma época que eu usei o cabelo bem loiro, então não poderia utilizar, por exemplo, a sombra mais escura. Eu teria que fazer um fundo marrom, aplicar na pele a sombra marrom para dar um contraste e não ficar totalmente preto, tá? Claro que pra quem gosta, pode utilizar. Como a gente diz, como eu sempre falo, nem tudo precisa ser uma regra, né? Nem tudo que a Mariquinha faz eu preciso fazer, eu preciso me sentir bem, né? Então aqui, ó, vou tentar fazer pelo vídeo. O pincel, ó, ele já vem de uma forma que dá pra eu fazer uma aplicação bem certinha. Então eu peguei, só mostrar, né? Como eu tô com o cabelo escuro e o pelinho também, eu vou misturar essas duas aqui. A primeira e a terceira, tá? Acho que dá pra vocês verem, né? Então, ó, pincel. Evitem, por exemplo, pegar e passar a sombra de uma ponta para outra. Eu preciso depositar, né? Vocês já viram, não sei se vocês já viram outros tutoriais, claro, devem ter visto. Mas maquiagem, para ela ter uma boa fixação, muitas vezes a gente não deposita, a gente quer esfregar, né? Acontece muito com sombra. Às vezes a gente fala, essa sombra... Por exemplo, quando não sabia me maquiar, né? Eu vou pegar a escovinha
eu achava que a sombra não era muito boa, mas é que na verdade a gente não deposita, a gente não faz o depósito da sombra, né? Não passa um primer antes. Então eu fiz uma correção leve, que é a forma que eu gosto de utilizar. Não gosto de deixar muito forte, tá? Como é pro dia a dia, eu não contorno, não faço contorno da sobrancelha, é só a sombra mesmo, tá? Quem quiser, quem tiver uma sobrancelha um pouco mais caída, quiser dar uma iluminada, fechado, é a critério de vocês, ok? Reparem que eu passei a sombra, a base, né? Então eu vou vir aqui, dar mais uma espalhadinha nela. Se vocês quiserem, pode vir pegar mais um pouquinho de base mesmo, colocar aqui, vou até colocar para vocês verem, ó, só essa sujeirinha que tem aqui. Essa base, ela vai me servir como um primer. Ela vai ajudar a fixar a minha sombra, né? Não são todos os dias que eu uso sombra pra trabalhar, mas eu tô muito viciada numa sombra, gente. Top. Eu não lembro quanto eu paguei, mas eu não lembro, não sei nem que marca que é essa. Vivai. E ela é parece que... É um blush. A sombra que eu estou apaixonada ultimamente é blush. Então ela tem, até caiu aqui, ela tem esse rosinha que dá pra perceber que eu não uso, porque não combina com o meu tom de pele, mas tem esse lado aqui, que é um lado mais terroso. Vou pegar um pincel desse aqui, que ele é pra esfumar a sombra. Eu acho que é da Macrylan, mas ele é bem curtinho, ó. Bem curtinho e bem macio, e tem bastante certinhas, tá? Então, eu vou pegar, ó, eu apoio, tá? Não esfrego, eu apoio. Tira um pouquinho o excesso. E aí, eu vou depositar essa sombra, tá? Deixa eu ver se dá pra vocês verem, dá, né? Eu vou depositar. Lembrando que a nossa pálpebra móvel, ó a marquinha aqui, ó, ela vem até esse ossinho aqui. Então, eu vou aplicar sombra até esse ossinho. Não vou aplicar para fora, nem para dentro, exatamente na pálpebra. Aí eu limpo o pincel e nessa divisória, para não ficar essa divisória quando eu fecho os olhos, eu vou encaixar, ó, o pincel aqui, nessa dobrinha, vou fazer um vai e vem. Mais para fora da pálpebra do que para dentro. Vou fazer um vai e vem e a marca some, ok? Sobe no espelho. Ok. E aí, olha só que bacana, eu não preciso ter trocentas sombras de várias cores, uma paleta de 37 cores. Eu posso voltar aqui com a minha sombra, que eu corrigi as sobrancelhas, e eu vou escolher o tom mais escuro, com esse mesmo pincel que eu limpei. Eu já fiz isso desse lado, então eu já limpei. Eu vou pegar essa sombra aqui, ela é um pouquinho mais compacta. Então, às vezes, ela dá uma grudadinha até por causa do primer, então eu posso vir raspar aqui assim, ó. Eu vou pegar, aí a forma de pegar essa sombra é diferente, eu venho na ponta do pincel, tiro o excesso. E aí eu vou fazer um delineado, tá? Pertinho aqui. Eu vou aplicar aqui, ó, rente aos meus cílios. Vamos ver se eu consigo. Ó, já tá caindo. Eu vou fazer um delineado com a sombra mesmo. Eu não preciso sempre estar utilizando um Ultra Mega Blaster delineador. Com a própria sombra eu faço um esfumadinho. Eu vou umedecer um pouquinho, pegar um pouquinho de água, já volto. Ó, eu umedeci o pincel para a sombra ficar mais cremosinha. Eu umedeci com água, tá, gente? Eu não lambei o pincel, não. Eu prometo.
eu juro. Eu juro, juradinho. E aí você pode deixar um pouco mais fino, um pouco mais grosso, dependendo do tamanho dos seus olhos. Então, quem tem a pálpebra um pouquinho maior, pode usar um pouquinho mais, esfumar um pouquinho mais para cima. Quem tem os olhos menorzinhos, pode fazer só uma linha que dá para fazer também com um pincelzinho chanfrado desse. Então, como é a mesma cor aqui, eu posso vir bem rente aos cílios, bem aqui assim, e fazer um vai e vem. Deixa eu apertar, arrumar aqui. Faço bem pertinho mesmo, como se eu quisesse deitar nos cílios, e faço um vai e vem e fica esfumadinho, tá? Agora é a hora da máscara de cílios. Quando a máscara de cílios está acabando, a gente não faz nunca isso, tá? Porque entra ar e aí eu posso contaminar a máscara e ela pode ressecar também, por causa do excesso de entrada de ar. Então, o ideal é fazer isso aqui, ó, porque aí eu vou pegar o restante que está no tubo, tá? Bom, existem várias formas de se aplicar a máscara de cílios. Nenhuma delas está errada. O que está errado seria eu passar dessa forma. Já viram no ônibus o pessoal maquiando a ponta dos cílios? Ok, essa é a única forma errada, tá? Agora, a forma que eu gosto de aplicar e que fica bem cheinha, porque eu gosto bem cheia, então você vai se adaptando à forma dos seus cílios, tá? Então, a minha forma é, em primeiro lugar, tombo a cabeça para trás, meu piercing tá aparecendo. Tombo a cabeça para trás, eu vou aplicar primeiro na parte de cima, giro. Eu vou depositar a máscara, passo umas 2 ou 3 vezes aqui, tá? Depois, aí sim eu vou na parte de baixo dos cílios. A gente tem que aplicar desde a raiz dos cílios, então eu levanto, vejo se está pegando na raiz dos cílios e aí eu venho dançando. Depois que eu fiz isso, eu pego a pontinha da máscara e vou ajeitando, para ficar da forma que eu gosto de utilizar, que é bem espalhadinho e deixar ele com bastante volume. Feito isso, eu vou para os outros cílios, faço a mesma coisa, enquanto isso um olho está secando. Depois eu venho só e passo um pouquinho mais para retocar. E aí eu vou penteando e vou ajeitando a forma que eu gosto de utilizar. Agora, blush. Tem gente que é fissurada por blush, né? Eu, na verdade, a forma que eu gosto de utilizar o blush é em contorno, tá? É que dá um efeito mais bronzeado. Eu não gosto do blush aqui na maçã, que é aquele ar de saúde que o pessoal fala, tá? Então, a gente vai utilizar um pincelzinho também chanfrado, porém ele é para blush. E ele encaixa perfeitamente no meu contorno. Onde que eu passo? Tem gente que faz o truquezinho antigamente, né? Que era fazer biquinho. E seria aqui. Tem gente que ainda tem dificuldade. Então, a forma que eu aplico é aqui do lóbulo da orelha, ó, do tragus, né? Aqui do tragus, em direção à boca. Só que eu não deixo chegar até a boca. Então, eu pego um pouquinho de blush, tiro o excesso, encaixo aqui. E mais ou menos uns 2 dedinhos antes, eu paro, né? E aí eu esfumo. Pra não ficar aquele risco, né? Eu pego e esfumo um pouquinho pra cima. E fica assim. Quem gosta de usar o blush na maçã do rosto, a forma correta de aplicação pode ser também esse pincel, ou um pincel assim, mais arredondadinho, mais fofinho, tá? Você vai sorrir e essa bolinha que subiu, que a gente chama carinhosamente de maçã do rosto, é aqui que você vai aplicar o blush, tá? Então, você vai bater lá no blush,
vai tirar o excesso e vai dar um sorriso e vai pincelar, tá, gente? Não é uma chinelada, né? É uma, ó, pincelada. Vai lá, pega de novo, tira o excesso e dá aquela pinceladinha esfumando, tá? Para ficar o mais natural possível, que é o que a gente quer demonstrar para o cliente, né? Quem gosta de utilizar o batom, vai ser um pouco complicado por causa da máscara, né? Eu vou aplicar para mostrar para vocês a aplicação, tá? Então, vocês podem utilizar batons com cores mais... deixa eu ver, esse aqui acho que tá meio escuro, mas ele é bem bonito no lábio, tá? Então, com tons mais nudes, né, que o pessoal costuma dizer. Então, vocês vão escolher o nude mais adequado para o tom da pele de vocês. Existem uns nudes rosadinhos bem legais, bem bonitos, tá? Se o batom é seu, você pode aplicar diretamente nos lábios, tá? Lembrando que a gente não utiliza a maquiagem de outras pessoas. Nós, na verdade, nunca deveríamos fazer isso em hipótese alguma, independente de pandemia ou não. Cada um tem que ter o seu batom, né? Então, vamos lá. Aí a gente vai contornar o lábio. O som do bem TV. Dá pra ver? Existe também uma infinidade de produtos hoje em dia, né? Então tem batom mate, batom com brilho, batom mais ou menos meio mate, meio cremoso. Existem também os lápis batom, que eles têm uma longa duração, eles duram bastante no lábio. E aí dá para utilizar a máscara sem que retire o batom. É bem legal. Meu microfone. E fim. E aí a gente vai... É claro que a gente não tá trabalhando mais assim, né? Cabelo todo arrumado, todo bonito. Como é apenas uma aula, a gente aproveita para se arrumar. Pra tirar uma fotinho. É o carro do ovo, dona de casa. Ajudando os professores a dar aula online. Por apenas R$10. Porque todo mundo precisa trabalhar. Bom, pessoal, espero ter contribuído com vocês. Espero que a partir de agora, fique um pouco mais fácil para se maquiarem para o trabalho, né? Independente da área, eu acho que é uma maquiagem suave, uma maquiagem tanto para escritório como para esteticista. Lembrando, se você quer uma pele um pouco mais intensa, com uma cobertura maior, escolha bases próprias para uma autocobertura ou aplique uma camada um pouco mais generosa dessa base e sempre lembrando, aplicação, tá? Não tirando, aplicando e tirando. A mesma coisa na sombra, a mesma coisa para a correção da sobrancelha. A única coisa que dá pra gente passar e ficar é o batom, né? Então, espero que tenha ajudado vocês e até a próxima. Um beijo grande!